minha história com o Frei Galvão já não é de hoje, desde criança, né, que eu venho aqui. E quando eu engravidei eu tive muito problema, né, desde o princípio da gravidez eu tive sangramentos e eu fiz uma promessa quando eu tive esse sangramento e fiz a novena do Frei Galvão, que independente do sexo do neném, se eu conseguisse continuar a gravidez, ele teria Galvão no nome dele, né? E eu prossegui com a gravidez, até o 5º mês foi tudo bem. E quando foi no 5º mês eu comecei a pressão a subir. E o médico falou para mim, olha, você está começando a ter pré-eclâmpsia. Eu tratei por mais ou menos umas 2 semanas ainda, com a pressão muito alta. Consegui levar a gravidez até 30 semanas. Quando deram 30 semanas, minha pressão subiu muito, não teve como mais segurar o parto. Eu fiz uma cesariana. Ele, com 30 semanas, nasceu com 1,190 kg, 37 centímetros. Só que não parou por aí. Ele nasceu dia 27, quando foi dia 1º de maio, ele deu uma infecção generalizada. Eu fui chamada no hospital à noite, pela equipe lá de enfermagem, inclusive ela veio aqui comigo, né, Frei? A Flávia, que é enfermeira, muito católica também, e eles têm uma maneira de falar lá em Franca. Eu sou de Patrocínio Paulista, mas a cidade mais próxima que tem UTI neonatal é Franca. E eles chamam a gente de mãezinha de UTI. Ela chegou em mim e falou assim, mãezinha, que fé você professa? Eu falei, eu sou católica. Ela falou, vamos batizar seu bebê? Por quê? Porque para eles, para a medicina, embora a Flávia seja muito católica, o João Pedro estava praticamente morto. Praticamente morto. Só que eu, na minha fé, eu cheguei nele, ela falou, vamos batizar? Vamos. Nós batizamos ele lá, na hora que ele estava muito ruim. Eu fui embora para casa e comecei a fazer a novena de novo, Frei Galvão. Falei, Frei Galvão, eu creio que o senhor vai me deixar o João Pedro. Não importa de que maneira que seja. Porque aí eles falaram, né? Se ele se curasse, ele ia ficar com várias sequelas. Não ia andar, não ia comer, não ia falar. Um tanto de coisas. E a minha oração era só essa. Eu falo, deixa ele ficar comigo, eu quero cuidar dele. E devido à infecção generalizada que ele teve, ele deu hidrocefalia. Ele fez 2 punções na cabeça e os médicos falavam, ele vai ter que pôr válvula na cabeça. Vai ter que pôr válvula na cabeça. E eu precisava voltar a trabalhar. E nesse precisar voltar a trabalhar, eu tinha de decidir o que eu ia fazer, porque ele continuava o tratamento e não sabia se ia pôr válvula ou não. O meu ex-patrão, que para mim é um pai até hoje, Júnior, Dr. Newton, lá de Patrocínio Paulista, eles falaram, olha, vamos levar ele no médico particular? Vamos pagar um exame para ele. E porque com a pandemia os exames lá em Franca não estavam saindo. Só que ele tinha o diagnóstico de hidrocefalia, só que a cabeça dele parou de crescer. Ele fez as 2 punções e parou de crescer. E também, esqueci de um detalhe, como ele mamou em mim só 30 dias, eu punha a pílula do Frei Galvão dentro da água que eu ia preparar o leite dele. Dentro da água. E eu preparava o leite dele com aquela água com a pílula. Durante o tempo que eu tinha as pílulas. Nunca ficava sem. Aí meu patrão pegou e pagou um exame para ele. Falou, não, vamos ver como que tá. Quando fez o exame, detectou que ele estava curado. O ano passado eu tive aqui. O ano passado eu tive aqui. E ele estava com 6 meses. Eu fiz um voto para o Frei Galvão que eu vou trazer ele vestido durante 7 anos.
toda a data do Frei Galvão, vestidinho de Frei Galvão. O ano passado eu vim, ele estava com 6 meses, então ele ainda estava com alguns atrasos por ser prematuro. Mas agora ele já está dando passinho, já está quase andando, fala, tudo que eles falaram que ele não ia fazer, ele faz. É arteiro, é uma bênção. Eu só louvo e agradeço a Deus por cada arte que ele faz. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: fé. A fé da gente move montanhas. E ele teve morto. Eu recebi o diagnóstico dele, que ele não passaria daquela noite. Mas eu falei, não, eu tenho fé que vai. Eu tenho fé que vai. Então, eu continuo dizendo, fé e mais fé. Tenham fé. E o Frei Galvão curou meu filho. Ele é o verdadeiro milagre do Frei Galvão e ele tem o nome de Frei Galvão. Ele chama João Pedro Aristóteles Galvão Pereira. Vamos juntos ali pertinho da imagem, podem vir aqui. Ô meu Frei Galvão, obrigado, viu? Nós trazemos aqui o João Pedro, menino bonito, alegre, para testemunhar, para mais uma vez dizer, muito obrigado, Frei Galvão, porque no momento de aflição dessa família, o Senhor não a desamparou, assim como tem amparado tantas e tantas famílias. Hoje o maior incenso, o maior louvor que nós apresentamos a Frei Galvão é a vida do João Pedro, a sua saúde, o seu crescimento, a sua família. Rezemos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo que fez e padeceu o vosso servo, Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Faça agora o seu pedido, a sua prece. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu, cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Foste a alegria de teus pais franciscanos que praticaram a caridade. Desde jovem consagrado a Senhora Imaculada, entre os homens foste sempre apóstolo de paz e bem. Entre os homens foste sempre apóstolo de paz e bem. Viva Frei Galvão! Viva o João Pedro! Viva! Viva a fé das famílias! Viva!